Irmãos queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus, sempre presente nesse ambiente, se derramando sempre sobre todos nós, possa nos sustentar nessa noite, que penetre nossos pensamentos, nossos sentimentos, que possamos tirar o melhor proveito de estarmos aqui hoje. E o preparo não podia ter mais a ver com o estudo de hoje, né, que fala da reencarnação. E é interessante porque, na grande maioria da humanidade, nós nos encontramos com medo da morte, né? Espíritas menos, mas a humanidade em geral tem muito medo da morte. E a morte não interrompe a vida, nunca interrompe a vida, né? A morte é um fenômeno de invisibilidade. Então, nós permanecemos exatamente o que nós somos, como a Silvinha falou, e ninguém muda porque morreu, ninguém vira anjinho, ninguém muda, né? Nós continuamos, simplesmente continuamos. Inclusive, tem um palestrante já desencarnado, da doutrina espírita, ele falava algo muito interessante, que alguma vez perguntaram para ele se ele tinha medo de morrer. E ele disse, não, eu sou espírita, não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha. Porque na pátria espiritual ninguém se esconde, né? Nós somos vistos por todos os espíritos exatamente como nós somos. Então, muito bem lembrado aí de Carlos Pastorino, que nós temos que fazer hoje o nosso melhor, né? Para a gente se apresentar da melhor forma, para ter menos vergonha, já que vergonha a gente corre muito risco de ter mesmo. Então, Jesus falou, o estudo de hoje é da reencarnação, nas questões 166 e 171 do Livro dos Espíritos. E Jesus falou que ninguém poderia ver o reino de Deus, ele disse assim, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. São palavras de Jesus. Interessante, porque Jesus, então, coloca a importância do reino de Deus. E todo o ensinamento de Jesus transcorre em torno do reino de Deus. E no livro Boa Nova, quando Humberto de Campos descreve a parte que não está no Evangelho, mas que fala da vida de Jesus e de coisas que Jesus falou. Algumas coisas estão no Evangelho, outras coisas não foram relatadas no Evangelho. Mas os Espíritos vieram trazer essas informações, e Humberto de Campos nos conta que Jesus coloca como a sua principal missão o despertamento do reino de Deus no coração dos homens. Então, isso seria o objetivo de Jesus, que os homens despertassem o reino de Deus nos seus corações. E, no entanto, ele diz que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como é que a gente vai ver o reino de Deus nascendo novamente? Através das experiências. Jesus é claro, falando da reencarnação, é claro. Ele fala da reencarnação em diversos momentos, mas nós vamos colocar a reencarnação nesse momento, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a importância do reino de Deus. Então, nisso que Jesus coloca, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, e a missão dele é instituir o reino de Deus no coração dos homens, fica aí a necessidade de nós irmos nos depurando através das reencarnações. Então, esse é o objetivo de Deus. O que é a reencarnação? A reencarnação, hoje, os espíritos nos clarearam muito essas ideias concebidas erroneamente através da história. Então, eles vieram trazer a informação de que reencarnar é necessário e que todos nós reencarnamos, e reencarnar é renascer num novo corpo. Não é voltar àquele corpo que já existia, que, como se achava antigamente, ressuscitar, né? Ressuscitar seria voltar a um novo corpo, o que seria totalmente contrário, é totalmente contrário à lei divina, uma vez que o espírito se desprendeu, se desligou do corpo, não tem mais como ele voltar àquele corpo, ele não volta mais para aquele corpo. Né? Então, ninguém ressuscita, é como os filmes mostram os zumbis, isso não existe, né? Ninguém ressuscita. Nós, para reencarnarmos, necessitamos de um novo corpo que vai passar por todo um projeto, um processo de planejamento reencarnatório. Então, nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual e lá passamos um tempo de aprendizado e estudamos e trabalhamos e aprendemos, enfim, cada um age de acordo com o seu livre-arbítrio, como aqui, porque ninguém muda, porque morreu,
Então, lá também temos o livre-arbítrio e vamos buscar viver melhor ou pior, de acordo com a nossa vontade e a nossa condição intelecto-moral, sobretudo moral. Mas, depois de um tempo, nós pedimos para retornar. Sentimos a necessidade de dar continuidade ao nosso progresso. E os espíritos nos explicam que, por mais que a gente aprenda na espiritualidade e melhore, é na terra, é na matéria que nós somos testados. É aqui na matéria que nós fazemos as nossas provas. Por quê? Porque na parte espiritual é muito mais fácil o estímulo ao trabalho, ao estudo. Nós estamos agrupados com espíritos que nos são harmoniosos. Nós estamos numa mesma sintonia na pátria espiritual. Os grupamentos, eles são sintônicos, e na Terra não. Nós estamos misturados heterogeneamente. Então, o outro é um desafio para a gente, seja na família, no trabalho, no condomínio, na rua, onde nós estivermos. Porque nem sempre aquele outro pensa como pensamos, ou está no mesmo padrão vibratório nosso. Então, os outros, normalmente, são um desafio, dado que nós aqui convivemos heterogeneamente, né? Mas é necessário, então, que a gente volte à reencarnação num novo corpo. Então, planejamos lá, com a assessoria da espiritualidade, do nosso espírito protetor, dos nossos amigos espirituais, daqueles que nos são ligados, aqueles espíritos superiores que estão ligados a nós, nós planejamos a nossa reencarnação. Então, é vista a família que nós vamos reencarnar, em que pais, como é que vai ser constituída essa família, e então nós retornamos a um novo corpo. Então, é necessário um novo corpo. Passaremos por todo aquele processo, desde do óvulo se transformando em ovo, onde o espírito já está ligado à nova mãe e também ao novo pai, mas, sobretudo, à nova mãe, porque ele vai ser gerado no ventre materno, e dali, então, todo esse processo recomeça quando nós passamos, como diz André Luiz, por um processo de restringimento. Porque a gente fica pensando como é que um perispírito de um adulto, perispírito é o corpo espiritual, pode voltar para um feto, para um ovozinho desse tamanho que é invisível. Então, André Luiz explica que o perispírito, quando vai se ligar ao novo corpo, ele passa através de um processo que é dirigido pela espiritualidade superior, chamado restringimento, que seria um encolhimento do perispírito, em que ele não perde as suas propriedades, suas características, nada, mas ele vai encolhendo, até que ele consegue estar de tal maneira que possa ser ligado àquele óvulo. E daí, que é o ovo, e daí ele vai se desenvolver novamente. Nesse processo, então, já tem o esquecimento do passado. Quando ele religa naquele novo corpo, ele já está em torpor. Ali ele entra numa espécie de um sonho, ele já fica, a mente já está turvada, e ele começa, então, a receber de novo os estímulos materiais que vêm, sobretudo, da mãe, mas também do pai, mas também daqueles que lidam com ele. Então, nós temos que ter muito cuidado com relação à gravidez, com relação aos pais, porque aquele espírito percebe, recebe aqueles sentimentos, pensamentos e toda aquela vibração que está em torno dele. Então, o ambiente em torno dele vai ser percebido por ele. E a mãe, ele conversa com a mãe conversa com ele. Ele não está lúcido, ele está em torpor, mas ele recebe aqueles pensamentos da mãe e aqueles estímulos da mãe, ou do pai também, daqueles que estão ligados a ele. Então, a reencarnação, ela tem como objetivo a depuração do espírito. É através da reencarnação, é aqui na luta, que a gente consegue, vencendo as dificuldades, ir depurando o espírito que somos nós. Né? Como a Silvinha colocou, que está ali no pastorino, nós não somos corpo, nós vestimos um corpo, o corpo é uma vestimenta temporária, nós somos espíritos. Então, através das reencarnações, nós vamos nos depurando. O que acontece quando a gente reencarna? A gente mergulha aqui no corpo físico e tem, por causa do esquecimento do passado, não se lembra
dos nossos compromissos traçados na espiritualidade. Nós não lembramos num nível consciente, porém, tudo aquilo que nós nos comprometemos nos chega intuitivamente, nos chega como lembranças que, se nós prestarmos atenção, até no rumo da nossa vida, nós vamos identificar esses nossos compromissos, porque eles vão aparecendo. Nós temos sempre o livre-arbítrio. Nós temos um planejamento reencarnatório, mas o livre-arbítrio para decidirmos se damos conta daquilo ou não, se levamos adiante ou não. Se levamos adiante, nós estamos cumprindo com aquilo que nós nos comprometemos. Se começamos a nos desviar do caminho, nós estamos falhando naquilo que nós nos comprometemos. Mas na Terra, se nós pensarmos assim na nossa vida, em geral na Terra, e vamos pensar no mundo como mundo, e nós somos ainda mundo de provas e expiações, quando estamos na Terra, quais são as nossas maiores importâncias? O que é que nós priorizamos quando estamos encarnados? Raríssimos, vão priorizar os assuntos que dizem respeito ao espírito. A grande maioria de nós encarnados, nós vamos, primeiro e acima de tudo, valorizar as coisas da matéria. O que vai nos importar, em primeiro lugar, são as coisas da matéria. E a matéria, ela é necessária, senão a gente não estaria aqui. Todas as coisas que nós vivenciamos na matéria são necessárias, porém, elas não são as mais importantes. Isso é uma ilusão. Elas não são as fundamentais. Isso é uma ilusão. Então, aqui, abafados pelo esquecimento, que isso também é um desafio para a gente, com o esquecimento do passado, a gente ter lucidez de buscar na nossa consciência que compromissos são esses, e nós cumprirmos ou não com aquilo que nós nos comprometemos. Então, a reencarnação sempre tem o objetivo de impulsionar o nosso desenvolvimento. De acordo com as escolhas que nós fazemos hoje, o Leon Denis diz assim, olha, hoje nós somos os arquitetos do nosso futuro. Que futuro? Futuro espiritual, quando nós desencarnarmos, e o futuro da nossa próxima reencarnação. Porque, de acordo com as nossas experiências hoje, nós estamos construindo o nosso futuro. Hoje, nós somos um reflexo do nosso passado. O que nós passamos hoje, com mais dificuldade, com menos dificuldade, uns desse jeito, outros daquele jeito, lembrando que todos estamos no mundo de provas e expiações, somos todos espíritos, como diz Emmanuel, via de regra, culpados. Culpados. Então, nós estamos, aos poucos, expurgando os nossos débitos do passado. É bom que a gente não crie novos embaraços para o futuro. É muito bom isso, a gente tem que ter lucidez, bom senso, de hoje saber fazer melhores escolhas, dado que nós temos o conhecimento espírita. Os espíritos que vêm nos trazer essas informações fantásticas que não tínhamos antes. É muito importante nós termos consciência das nossas escolhas. Se hoje nós passamos dificuldades, durezas, é porque nós temos as dívidas do passado. A abençoada reencarnação que nos permite ir liquidando os nossos débitos. E se não fosse a reencarnação, como é que seria isso? Impossível. No ano 40 depois de Cristo, num cantinho lá da Ásia, que foi depois absorvido pela Pérsia, vivia um rei, tudo era reinado, né? Vivia um rei. E esse rei, de nome Sakarã, ele era cultíssimo, um rei de uma intelectualidade impressionante, e era um homem completamente frio, gelado. Ele não se emocionava com nada, ele só queria estudar, ele só queria ter conhecimento, ele era ligado em tudo que fosse intelectual, mas ele era frio. E, pela época, porque os reis tudo podiam, ele não tolerava o erro de ninguém. Qualquer súdito
do seu reinado que cometesse o mínimo deslize era condenado. E ele mandava matar, arranca a mão, cabeça, pé, tudo. Mas sem se emocionar. Errou, é culpado, vai morrer. E torturava, ele era terrível, terrível. Mas para ele aquilo era o normal. Ele não ligava para nada. E como na época era comum, lá no reinado dele, os homens terem muitas esposas, ele, como rei, tinha 15 esposas, que foram selecionadas pelos que trabalhavam com ele no reinado dele. Eram as mulheres mais lindas de toda aquela região, as mais perfeitas, as mais belas. Ele não ligava para nenhuma delas, não dava a mínima. Elas ficavam atrás dele, ele não dava a mínima para elas, ele não queria saber delas. Mas um belo dia, ele fez 45 anos e foi dada uma festa. E aí, nessa festa que foi dada para ele no reinado, um festão, o que era o conselheiro dele, que era o Osman, manda vir, faz um festão, um banquete maravilhoso, e ele manda vir uns dançarinos gregos, que tinham os melhores dançarinos. E esse rei, entram os dançarinos e tudo mais. De repente, entra uma dançarina, uma moça de 17 anos, e começa a bailar, ela nem olha para ele. Baila, e ela fica bailando, e chega onde ele está, e tira uma cereja, e come a cereja, e provoca ele, e ela não se enverga ele, e pronto. E o Osran e os outros que trabalhavam com ele falou, coitada, já está morta. Né? Ela vai ser mais uma decapitada aqui no reino, porque ela está ousada. Quando ela não dá bola para ele, ele dá um soco na mesa que estremeceu tudo. As 15 esposas se levantaram assustadas, né? E ela não dá a mínima. A mocinha continua dançando, enlouquecidamente, dançando, e, de repente, tinha um lugar vago do lado dele. Ela vai e senta do lado dele. Aí é que, né? Agora que ele manda matar. Ele se vira para ela, pergunta quem é ela diz que é Lígia. Quantos anos ela tinha? Ela diz 17. E ele diz, mas você é uma criança, e como você pode ser tão ousada? E ela diz, eu não sou ousada, eu te amo, e essa é a única forma de você prestar atenção em mim, porque você não presta atenção em ninguém. Ele achou aquilo interessante. Dali, naquele banquete, ele se apaixona, com algumas palavras, enlouquecidamente por essa moça e casa com ela. E ela se torna a esposa dele. Neste momento em que Sacaran se apaixona, que ele descobre o amor, ele muda completamente. Ele se torna outro homem. Ele muda as atitudes dele completamente. Mas ele fez muitos inimigos durante a vida dele. Muitos inimigos. Enlouquecido de amor por Lígia, ele não via mais nada ao seu redor, mais ninguém ao seu redor, ele vivia para Lígia. Até que um dia, um daqueles inimigos, na surdina, mata Lígia. E Sacaran enlouquece. Ele enlouquece. Ele enlouquece de dor. A dor dele é tanta que ele não consegue mais viver. Ele volta a ter uma frieza mais feroz do que a anterior e cheio de questões sobre quem tinha mandado matar ou matado a sua amada. Qualquer pessoa que ele desconfiasse, ele mandava matar. A raiva dele fez com que ele ficasse muito mais feroz. Ele enlouquece mesmo e se suicida. Sacaran se suicida, deixando o seu reinado, os seus súditos. Ele chega na pátria espiritual enlouquecido. Além de chegar como suicida, o que gerou para ele toda a tortura que os suicidas passam, ele ficava procurando Lígia em todos os cantos, mas ele não encontrava Lígia.
É um espírito enlouquecido de dor, que vai por cada canto do seu reinado atrás dela, mas não encontra ela. E passava por toda aquela tortura que os suicidas passam, e que os livros relatam, que os suicidas relatam, de reviver constantemente a cena do suicídio, nas suas dores lancinantes. Sakaran passa muito tempo na pátria espiritual sofrendo enlouquecidamente. Quem orava por ele? Ojran, que era aquele conselheiro dele, era cristão. Depois de muito sofrer na pátria espiritual, chega um irmão de luz e fala para ele: vem comigo, você já sofreu muito. E tira ele dali daquela situação. Na pátria espiritual, ele percebe quanta coisa ele tinha feito. E é programada uma reencarnação rápida para ele, porque ele estava enlouquecido e ele não conseguia esquecer Lígia. Então é programada uma reencarnação relâmpago para ele e ele renasce no seu reino. Sakaran renasceu no seu próprio reino, só que dessa vez não como rei, mas filho de escravos, como mendigo. E ele trabalhava como escravo e cresce como escravo. E naquela época a lepra rolava solta. Com todos os registros perispirituais que ele trazia, ele pega a lepra. Tudo isso reflexo de quê? Da mente culpada. Da mente que não tem o reino de Deus ainda, nem vestígio dele. Aquela mente, porque todas as leis divinas estão na nossa consciência. Aquela mente que acusa, por quê? Sabe que errou. Tudo isso eclodiu nele com aquela reencarnação de tanta tortura. E como leproso, ele fugia para a floresta, durante o dia buscar alimento, pão que jogavam no chão, que os misericordiosos davam aos leprosos. Até que um dia, andando pela cidade em busca de comida, Sakaran ouve um discípulo de Jesus. Não mais Sakaran, o mendigo. Houve um discípulo de Jesus que falava do reino de Deus. E que falava que o reino de Deus estava ao alcance de todos. E que o reino de Deus podia ser encontrado no coração de cada um. E que cada um entendesse que Deus é amor e que ninguém está esquecido pelo Pai. E pela primeira vez, depois de muito tempo, Sakaran começou a sentir no seu coração, no seu corpo, na sua alma, na sua mente, um bálsamo que aliviava as suas dores. Palavras ternas que envolviam sua alma sofrida e levavam ele às lágrimas. E Sakaran passa a ser cristão. Quando desencarna, é recebido na espiritualidade, ele que agora tinha expurgado muitos dos seus erros, e ele entende a sua reencarnação. Ele entende por que mendigo, por que filho de escravos, por que leproso, ele entende tudo aquilo. E esse coração, fertilizado pelo bálsamo do Evangelho, nunca mais em sua trajetória como espírito deixou de ser cristão. E subiu muito. E a cada encarnação dele, ele foi conquistando muita glória, muitas realizações, muitas conquistas. Com o tempo, ele foi se afeiçoando à medicina e se torna médico. E a época da rainha Catarina de Médicis, Sakaran é um pastor, é um protestante, é um huguenote e é um médico. Filho de nobres, trabalhava junto aos camponeses, oferecendo a medicina, a cura,
com o coração evangelizado, tocado, ele distribui o pão da alma para todos os aflitos gratuitamente. Na noite dos huguenotes, ele é assassinado naquele massacre em que a rainha Catarina de Médicis mandou exterminar todos os huguenotes que eram os protestantes. Porque a França precisava estar bem com o Papa. E o Papa estava muito focado na Espanha. E a França precisava reaparecer. Então, num gesto de mostrar como a França era católica, a rainha manda exterminar, aconselhada por um grupo de conselheiros, aconselhada por eles, manda exterminar. E conta a história que o rio Sena ficou tinto, ficou vermelho, de tanto sangue que rolou. Mataram todos os huguenotes. Sacaran continua a sua trajetória como espírito, afeiçoado à medicina, continua médico em outras encarnações e vai caminhando, caminhando, caminhando. É preciso dizer que Sacaran é o espírito Charles, mentor de Ivone do Amaral Pereira, que aparece na sua trilogia, conta a sua história como Sacaran no livro Sublimação, e é um espírito de escol, de muita luz, muita luz. E que lá, no ano 40, naquela época, se suicidou. Foi terrível como rei. E hoje é um espírito iluminado. É um espírito que caminha irradiando a luz do Evangelho, que nunca mais se afastou do Evangelho de Jesus. Imaginemos, não fosse a reencarnação, o programa divino, o que teria sido de Sacaran? Desencarnado como espírito culpado como ele era, com tantas dívidas, o que teria sido dele? Queimaria no fogo do inferno? Não. Queimaria no fogo da sua consciência culpada, que é pior do que qualquer fogo externo. Porque o fogo externo a gente apaga com a água. O fogo interno não dá paz à consciência. Imaginem se não fosse o esquecimento do passado, quando Sacaran reencarna como mendigo. Como ele teria lutado? Teria sucumbido, muito provavelmente, a um novo suicídio pela perturbação das lembranças do passado. Mas a lei divina é de progresso e de amor. É justiça divina a reencarnação. E se nós estamos aqui hoje reencarnados, é pela misericórdia de Deus que nos permite esse retorno. Retornamos ao lado dos que amamos, retornamos ao lado dos que devemos, retornamos ao lado dos que nos devem, para a reconciliação. Tudo é difícil na nossa vida, mas tudo é possível, porque a lei divina é de amor. E aquele que mais conhecimento tem é o responsável por flexibilizar junto àquele que não tem. Aquele que tem mais dá ao que tem menos. Isso está no Evangelho. É nossa obrigação. Se a vida hoje nos é difícil, dentro de casa ou fora de casa, no país ou no mundo, ela é necessária como desafio renovador para cada um de nós. Por quê? Todas essas provas chegam não para nos derrubar. As provas, quando batem na nossa porta, elas chegam para ativar em nós a força que nós temos dentro de nós mesmos e, via de regra, não conhecemos, que é a força divina, porque somos filhos de Deus. Então, elas chegam para nos lembrar que nós somos fortes, que nós somos poderosos e que nós podemos vencer aquela prova que é passageira,
porque tudo passa, menos a vida. A morte não interrompe a vida. Então, Emmanuel diz assim: quando nós temos fome, nós vamos atrás do alimento para o corpo. Mas, em que momento nós paramos na nossa vida para buscar o alimento da alma? E ele fala coisas tão interessantes, porque ele diz que Jesus saciou a fome de uma multidão, multiplicando pães e peixes. Mas aqueles pães e aqueles peixes saciaram a fome daquele grupo que estava ali, e não do grupo ao lado, e não do grupo que estava em outra cidade. Daquele grupo ali saciou a fome. Mas seus ensinamentos, seus exemplos saciam a fome de evangelho, a fome da alma, do mundo até hoje. Então, o que é mais importante? Nós temos que nos perguntar: o que é mais importante? Todos nós vamos dar conta das nossas escolhas. Todos nós vamos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso reajuste. Porque o nosso objetivo é o reajuste. Nosso objetivo é o progresso, é a evolução. E para cada um vai ser diferente. Mas todos vamos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias. E nós não temos que nos preocupar com o outro, com a escolha que os outros estão fazendo. Nós temos, antes e acima de tudo, que nos preocupar com as nossas escolhas. Que escolhas nós temos feito para a nossa vida, como espíritos imortais que somos. O Divaldo conta que o Raul Teixeira, palestrante espírita, muito amigo dele, contou para ele que num dia, nós já contamos isso aqui, é bom a gente lembrar, que um dia o Raul Teixeira falou para o Divaldo que estava numa cidade grande no Brasil, que ele não identifica, pelo menos o Divaldo não identificou, e que ele havia sido convidado para fazer um seminário. Então, ele ia ficar lá o dia inteiro, né, nesse centro espírita, nessa cidade, o dia inteiro para fazer o seminário. E ele foi e fez. Na hora do almoço, falaram para ele: Raul, vamos aqui num restaurante que tem aqui perto, nós almoçamos e você retorna para o seminário na parte da tarde. E o Raul Teixeira falou ok. Então, eles iam por uma larga avenida, e uma avenida muito importante, a mais importante da cidade. E quando o Raul olha, o carro para no sinal, quando ele olha para a direita, tem uma senhora, uma mendiga, catando lixo. E ela comia. Ela catava na lixeira e comia. Ela pegava ali umas coisinhas e comia. E o Raul ficou horrorizado com aquilo. O carro foi, chegou no restaurante, mesa farta, cada um escolhe seu prato, e o Raul não conseguia, quando ele olha o cardápio, ele não conseguia esquecer aquela senhora. E ele pensa: eu vou dar uma quentinha para aquela senhora. Eu vou mandar fazer uma quentinha, eu não consigo comer. Eu vou dar uma quentinha para aquela senhora. E aí aparece o mentor do Raul e diz para ele: Raul, não desfaça dos seus anfitriões, que lhe trouxeram aqui para você almoçar. E não adianta você fazer uma quentinha para aquela senhora, ela vai jogar fora. Você vai chegar, infelizmente, com o prato de comida limpo para ela, e ela vai jogar no lixo, porque, no psiquismo dela culpado, ela só consegue catar comida e comer do lixo. E o Raul fala: mas como? Como? Não é possível que ela recuse um prato. E ele falou, o espírito fala: calma, Raul, calma, você não conhece o passado. Essa avenida que você está, onde tem o restaurante, leva o nome de um político, não leva? Do passado do Brasil? E o Raul falou: leva. Aí o espírito, o mentor dele, falou para ele: Raul, ela é ele reencarnado. Atraído pelo nome da avenida, magneticamente atraído pelo nome que já foi dele,
não sai daqui. Está sempre próximo, aqui na avenida. Mas a mente culpada não consegue nem uma comida limpa. Não se admite. Não admite para si uma comida limpa. Então, esqueça. E o Raul ficou muito impressionado com isso e contou para o Divaldo. Então, nós não temos que nos preocupar, nem acusar, não apontar o dedo para ninguém. Porque a cada um de nós já cabe as nossas culpas, a cada um de nós já cabe as nossas dívidas, que não são poucas do nosso passado. São difíceis, muito difíceis. Então, se a gente busca viver na Terra, aproveitando a nossa encarnação, vamos ter lucidez de utilizar o que nós aprendemos aqui na Casa Espírita, o que nós aprendemos na doutrina espírita, vamos utilizar tudo isso a nosso favor, porque não existe nada errado na vida. Tudo é fruto do que nós escolhemos, nessa vida ou em vidas anteriores. Mas nós somos os arquitetos do nosso futuro e fomos os arquitetos do nosso presente. Então, para encerrar, porque já vai dar o horário, eu vou aqui ler um trechinho só do Emmanuel, porque é fundamental para a gente. Ele diz assim: o agasalho aquece o corpo, mas é a prece que aquece a alma. Então, vamos prestar atenção nisso. As vitaminas fortalecem o corpo, os conhecimentos superiores fortalecem a alma. A disciplina do exercício físico aprimora os músculos. A disciplina do pensamento aprimora o espírito. A cirurgia extirpa o defeito orgânico. O esforço em vencer as más tendências é capaz de anular o defeito íntimo. Então, Jesus disse, nem só de pão vive o homem. Nós precisamos do pão da alma. Aí ele coloca, a ignorância obscurece, anestesia e ilude a alma. Quando temos fome, saímos em busca do alimento. Então, por que não saciar nosso espírito faminto? Ninguém reencarna por acaso. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nós reencarnamos para desfazer os nós do passado e não criar novas dificuldades para a gente. Então, vamos pensar nisso. O progresso da matéria é muito importante, mas, pensando nisso tudo que Emmanuel coloca, nós nascemos para servir. Aliás, Jesus disse, eu vim para servir e não ser servido. Nós nascemos para servir a nós mesmos, ao próximo e a Deus. Então, vamos pensar na direção que nós estamos dando, nas nossas oportunidades reencarnatórias. E toda vez que tivermos dúvidas, vamos orar, pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, a nosso Espírito Protetor, orientação, e nós teremos a resposta. Então, que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça em nossos corações.